Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo VGHF11, é o Valora Investimentos, é o Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel. Então fique conosco para você saber as informações atualizadas do VGHF11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante pra gente, tá? Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim também com o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então. O fundo VGHF11 é um fundo bem diversificado aqui do setor de papel, né? Do segmento de papel. Fundo que investe essencialmente em CRI, mas também tem uma grande parte aí do fundo que investe em outros fundos imobiliários, né? Fundo de fundos. Tem ali também cotas de SPEs, né? Então, tem uma carteira de FDICs também, bem diversificada o fundo. Fique conosco para você conhecer também um pouquinho dele, tá? O fundo encerrou o mês de maio com a totalidade do seu patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 94 operações de ativo, tá? Um total investido de 711 milhões de reais. E o fundo possuía, então, 66 milhões em operações de venda de recompra e recompra de futuro de CRIs, uma taxa ali com custo, né, de CDI mais 0,69 ao ano, e o fundo acaba utilizando isso para poder, né, fazer aquelas operações compromissadas que a gente verifica em alguns outros fundos de papel aí, que nem o KNSC11, KNCR11, né, outros também têm feito essas operações compromissadas reversas, tá? Bom, público-alvo, investidores em geral, taxa de administração 0,90 sobre o patrimônio líquido do fundo, valor mínimo mensal de R$ 10.000, taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, mais a média do yield anual do IMA B mais 5. É meio complicado aqui essa taxa de performance, tá bom? Mas todos esses números aqui, todas essas condicionantes. Distribuição de rendimentos, a divulgação dos rendimentos é sempre no último dia útil do mês que ele faz referência, então ele anunciou aí no último dia útil de maio os rendimentos correspondentes a maio, tá? E o pagamento sempre é no quinto dia útil do mês subsequente, tá? Dados adicionais aqui a gente vê, o Valora Gestão de Investimentos é a gestora, administrado pelo banco da Ecoval e é o escriturador também, auditou essa empresa aqui. O fundo tem desde fevereiro de 2021 para duração indeterminada, gestão ativa do setor de títulos de valores imobiliários, ou papéis, né? Fundo de investimento imobiliário, a sua classificação na CVM, tá? E o código de negociação na Bolsa de Valores de VGHF11. Eu sou cotista do fundo, tá? Já adiantando, tem aí em torno de umas 300 cotas aí desse fundo, né? Em torno aí de 3, 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Eu gosto do fundo pela diversificação que o fundo tem em relação aos seus papéis, tá? E também ele investe boa parte, em torno de 20% do seu patrimônio em outros fundos imobiliários, tá? O que dá aí também um status de fundo, e também isso é interessante também, que acaba tendo uma diversificação através dos outros fundos imobiliários também. Distribuição de rendimento no mês de maio foi de 11 centavos por cota, pagou hoje, inclusive, né, dia 15 de junho. E a gente verifica aqui, né, ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou a distribuição de dividendos aí de R$ 1,27, ou uma rentabilidade líquida de 14,7%. O fundo tem aqui apresentado um retorno total em relação ao seu lucro contábil em maio foi de 2,63%, o que equivale a uma rentabilidade em relação à sua cota patrimonial de 34,6%. E outros números aqui também, né? A gente verifica que o retorno total na carteira de FIIs do fundo foi de 4,97, apenas os FIIs listados no IFIX, tá? E a própria carteira teórica do IFIX foi de 5,42, está muito próximo aí da carteira teórica do IFIX, que mede aí a temperatura do mercado em relação à rentabilidade dos principais fundos, né, dos mais líquidos aí do mercado. Em relação às alocações, o fundo tem essa característica de dois tipos de carteira, uma de valor e uma de renda. Então, na carteira de valor, o fundo passou a representar, então, na carteira do fundo 25,1% dos ativos-alvo, aumentou um pouquinho em relação a abril, né? A gente verifica aqui, e na carteira de renda, fez algumas vendas de algumas operações, gerou um caixa, né? E abriu espaço para investimento em novas
oportunidades, principalmente do segmento dos CRIs, né? Além disso, ele fala aqui que na carteira de valor, especialmente na carteira de FIIs, o fundo tem uma gestão ali mais ativa, né, trabalhando na mudança do perfil da carteira. E com isso, ao longo do mês, eles venderam 7 milhões e 800 mil de cotas de FIIs na carteira de valor. Fundos, essencialmente fundos de papel, fundos de CRI, tá? Não de papel, mas de CRI especialmente. E alocou 9,7 milhões em FIIs de tijolo, que é o que se valorizaram muito aí nessas últimas semanas, principalmente na logística e de propriedade. O fundo alcançou aí quase 250 mil cotistas na sua base de investidores, né? E está com uma liquidez também interessante, 2,1 milhões de liquidez média diária no mercado secundário. Ele fala que, como evento subsequente, o fundo quitou compromisso de recompra dos CRIs num total de 23,3 milhões, custo de CDI mais 0,85% ao ano, e então o fundo passou a ter 43 milhões em compromissos de recompra dos seus FIIs vendidos, né? Aqui a gente verifica dentro do relatório do fundo a carteira de ativos. Então a gente começa aqui pelos fundos de CRI, né? E como a gente tem tido uma atenção maior em relação a alguns ativos que se repetem nas carteiras de CRIs dos fundos de papel, eu verifiquei aqui que muitos tem alguns CRIs aqui da Tecnisa, por exemplo, né, que só nesse primeiro aqui tem 40 milhões de reais, quase 6% do patrimônio líquido do fundo, e a gente verifica que ele se repete, a mesma empresa tem vários CRIs aqui da Tecnisa, que é uma empresa listada em bolsa, tá? Mas tem alguns aqui também da Helbor que se repete, aqui a gente tem a Rede Duque se repetindo aqui também, né? Então, essa IU78E também tem algumas repetições aqui dentro da carteira, né? A gente vê, às vezes, uma lista grande de CRIs na carteira, mas a gente tem muitas repetições, então muitos CRIs que são da mesma empresa, que é o que prejudicou, inclusive, os fundos HCTR11, o DEVA11, né? Que a gente eles têm uma carteira bem vasta de papéis de CRIs compra aí na seu portfólio, mas muitos são do mesmo grupo. E aí o que prejudicou muito, principalmente ali, a gente verificou isso no DEVA11, né? Como o mesmo grupo estava tão concentrando a carteira do fundo, né? E o que prejudicou, inclusive, teve os impactos maiores em relação à sua receita. Então a gente verifica aqui o Fashion Mall com 2, né? O Helbor com alguns aqui dentro da carteira, Tecnisa, né, Francisco Leitão. Então aqui, vamos dizer, de 50 papéis, acaba reduzindo aí para em torno de 30, e é a atual diversificação. Eu não cheguei a calcular aqui o percentual em relação ao seu patrimônio, mas eu vi que a Tecnisa ela se repete aqui numa soma aqui rápida, dá em torno de 15% do patrimônio alocado ali na Tecnisa, né? Tem também a SAIU, né? Então é isso que a gente tem que muitas das vezes averiguar dentro desse portfólio de CRIs, né? Qual o percentual aí realmente que o fundo está alocado em relação a certos grupos de empresas, tá? Aqui a gente também tem as carteiras de FDICs também, que está bem concentrado nessa Values, a única diferença aqui é que a maior participação está na cota subordinada e o restante na cota sênior, tá? Então também tem uma concentração em relação aos FDICs da carteira. E única mesmo que é diversificada é a questão dos FIIs, né? Então, cada um aqui é um CNPJ, então, apesar de ter aqui o RECR e o RECT, mas são CNPJ diferentes, então acaba não tendo essa concentração. A concentração está apenas aqui em relação à gestora, tá? A gente vê aqui a RBR se repetindo, né? Mas são FIIs diferentes, a única concentração em relação à gestora, mas acaba que o FII em si, ele tem os seus CNPJs ali diferenciados. Bom, a gente verifica aqui também em relação aos shopping centers, né, e as ações do fundo, né, shopping centers de propriedades. A gente também tem aqui as ações, além disso, as SPEs, né, Sociedade de Propósito Específico, né. O fundo também tem ali dentro do seu portfólio esse tipo de papel. Bom, aqui é a distribuição dos resultados. Então a gente vê que não teve tanta alteração assim em relação aos meses anteriores, né? Dentro dos resultados aqui foram muito semelhantes, com uma pequena melhora em relação
aos juros e correção em proventos dos CRIs recebidos. Dentro das negociações, também o fundo teve um pequeno ganho de capital aqui de R$680 mil, né? E nos ativos de liquidez, o fundo teve um rendimento de 149.500, resultados passivos de distribuição 7.922.000, o fundo distribuiu 8.017, 11 centavos por cota, teve 22 dias úteis nesse mês de maio e o fundo teve então um dividend yield nominal de 14,66% nesse mês de maio, que equivale a uma taxa equivalente aí em relação ao IPCA de IPCA mais 5,7%. Benchmark aqui foi o benchmark 1,5%, né? Então não alcançou praticamente aí o que o fundo pretendia, né? Eu acredito que em relação à taxa de performance, não sei se enquadra, porque é tanta regra que tem lá na taxa de performance do fundo que fica meio confuso, né? Resultado acumulado a distribuir, o fundo atualmente tem 347 mil acumulados aí que ainda não foram distribuídos, né? E isso se acumula normalmente desde o início do fundo, não é que ele vá ser distribuído ao cotista, mas são aqueles resultados que normalmente ficam dentro daquele parâmetro dos 5%, né? Onde o fundo não é obrigado a distribuir. Bom, aqui o resultado contábil então do fundo foi de quase 18 milhões de reais. Bom, em relação aqui aos gráficos, né, do portfólio, 60% do fundo está alocado em CRIs, e a gente tem 28,5% alocado em FIIs, né? Então tem mais do que eu tinha falado, então o fundo tem um papel de fundo de quase 30% do seu portfólio. E aqui dentro dos indexadores, principal é o CDI, 48,3% é indexado ao CDI. E em relação ao IPCA, somando aqui IPCA com variação ou não, né, é todo o restante, então, em torno de 52%. Principal aqui, então, eu diria que é o IPCA, né, mas tem aqui as variações positivas, com variação negativa, sem variação, com compensação, né, então está praticamente meio a meio aí CDI e IPCA. Dentro das alocações estratégicas, o fundo então está 25% alocado na estratégia de valor, 75% na estratégia de renda. Dentro da estratégia de renda, onde tem a principal são os CRIs, né, com 60%, e dentro da estratégia de valor principal são os FIIs, 16,9% dentro das estratégias definidas aí pelo fundo. Tá? Dentro das movimentações, a gente verifica que em abril o fundo teve algumas movimentações aqui na sua carteira, principalmente na carteira de FIIs, né? Algumas vendas e algumas compras aqui. Comprou, por exemplo, e vendeu, comprou e vendeu o Bresco Logística, né? PVBI, por exemplo, teve aí compra, né? Compra do PVBI 11. CRI aqui teve 3 vendas de CRI, né? E ações também teve algumas compras, e uma compra e uma venda numa da ação da Allianz e outra da Multiplan, então uma compra e uma venda. Dentro da taxa de juros ponderada do fundo, verifica aqui que o indexador do IPCA, o fundo acaba tendo IPCA mais 8,26% de taxa média de aquisição. E em relação ao CDI mais 5,26% é a taxa média. Mais para baixo a gente verifica a parte qualitativa, então, do detalhamento dos ativos, tá? Então você pode verificar aqui a operação, o tipo de operação que é feito, né? A gente verifica que alguns vão se repetir, que está em ordem alfabética, né? Então, Francisco Leitão 14S, Francisco Leitão 15S, aqui está dizendo que tipo de incorporação qual é o vencimento, né? E a gente verifica que a Helbo aqui, 3 papéis da Helbo, HM Engenharia, né? Da Macro tem Manhattan. E a gente verifica aqui que dentro da Planta, por exemplo, né, Planta 47S é a mesma empresa, na verdade, a Planta Inc., né, é a mesma empresa. Rede Duc também tem 2 papéis. Então, essa parte da concentração que é complicada, né? Tecnisa aqui tem 3 papéis diferentes, né? Provavelmente o que tem maior concentração do portfólio do fundo está na Tecnisa. São operações diferentes, tá? Como a gente verifica aqui, mas todas lastreadas em debêntures, por exemplo, né? E com taxas diferentes, né? Então, diferentes taxas ali, inclusive níveis de risco. Tá? Então, é importante a gente verificar essa parte qualitativa aqui para verificar qual é a concentração real aí do fundo, né? E quais tipos de operações. E para encerrar aqui o desempenho no mercado secundário, o fundo terminou com quase 250 mil cotistas, volume mensal de 45 milhões e 200,
e o fundo variou de 8,81 a 9,52, então teve uma variação, uma volatilidade aqui muito grande nesse mês de maio de 2023, tá? É isso aí então, relatório gerencial do VGHF11, relatório aí de maio de 2023. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você curte do VGHF11. Qual o percentual da sua carteira hoje? A minha varia entre 3% e 4%. Gosto muito do fundo por conta da sua diversificação e da sua característica também de fundo, quase 30% do fundo tem essa característica. Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.